apresentando aqui a Andréa, tá? Andréa, falar aqui o nome dela direitinho. A Andréa Soares de Souza Reis, tá? É licenciada em Física e mestre em Ensino de Física pela USP. Ela trabalha na SEDUC Piauí e Maranhão, tá? E ela vai expor um pouco as pesquisas que ela tem feito, os estudos dela sobre essa parte de metodologias ativas e algumas aplicações possíveis dessas metodologias com a temática da astronomia. Correto, Andréa? Pronto. Então, agora a palavra está com a Andréa. Você tem 30 minutos para falar, até 30 minutos depois eu falo e a gente abre para discussão aqui, ok? Tá certo. Então, boa noite a todos pela participação. Posso começar já, professor? Posso começar, professor Micaías? Pode sim. Está contigo a palavra. Tá aparecendo já? Está sim, Andréa. Apareceu? Sim, está aparecendo. Então, boa noite a todos, obrigada pela participação. Nós vamos falar sobre propostas para o ensino de astronomia no ensino fundamental e médio, né? Como o professor Micaías falou, né, sou a professora mestre Andréia, defendi no dia 29 de junho, né, bem recente. Então, astronomia, por que e para que aprendê-la? A astronomia é uma ciência muito antiga e fundamental na formação do cidadão. Ela envolve uma combinação de ciência, tecnologia e cultura, e é uma ferramenta poderosa para despertar um interesse em ciências exatas e naturais, como física, química, biologia e matemática, inspirando os jovens às carreiras científicas e tecnológicas, e ainda mostra ao cidadão de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Então, é considerada a astronomia uma das primeiras investidas intelectuais do homem no sentido da compreensão do universo. Considerando a importância da astronomia no nosso dia a dia, e por ser esta uma ciência apaixonante, de sonhos, de constantes atualizações e descobertas, e ainda uma ciência que estimula ativamente a curiosidade. Esta gera indagações, busca soluções, auxilia na compreensão e reflexão dos fenômenos astronômicos ocorridos no cotidiano, bem como a interferência que esses fenômenos exercem em nossa vida e, por fim, aguça a curiosidade dos alunos. Como afirma Cruz, a astronomia é uma ciência complexa, mas ao mesmo tempo encantadora. E segundo Trindade, 2007, um dos maiores estímulos da ciência é o simples prazer de descobrir coisas, de aprender algo novo acerca do mundo à nossa volta e de nós mesmos. Então, de acordo com a BNCC, né, por que estudar astronomia? Que a BNCC, nos finais do ensino fundamental, né, ela, nesse sentido, né, observa-se como o ensino da astronomia, também indicado na unidade temática, Terra e Universo, que está nesse documento. A diferença está na amplitude do tema, visto que é contemplado em todo o ensino fundamental. Então, a Base Nacional Comum e Curricular orienta para o ensino gradual e progressivo ao longo de todo o ensino fundamental, possibilitando que os conhecimentos sobre astronomia, por exemplo, sejam construídos e aprimorados a cada ano. Já a BNCC para o ensino médio, eles reconhecem que os processos de transformação e evolução permeiam a natureza e ocorrem das moléculas às estrelas, em diferentes escalas de tempo. Os estudantes têm a oportunidade de elaborar reflexões que situem a humanidade e o planeta Terra na história do universo, bem como inteirar-se da evolução histórica dos conceitos e das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nesta construção.
Da mesma forma, entender a vida em sua diversidade, formas e níveis de organização, permite aos estudantes atribuir importância à natureza e seus recursos, reconhecendo a imprevisibilidade de fenômenos e os limites das explicações e do próprio conhecimento científico. Andréa, Oi. tá, porque estava sem passar os slides, tu estava falando só na introdução mesmo, né? Desculpe, viu? Isso, só na introduzindo. Então, a proposta para o ensino fundamental e médio é o uso de metodologias ativas no ensino da astronomia. Então, vou mostrar para vocês o que são as metodologias ativas. E as metodologias ativas são práticas de enfrentamento ao modelo tradicional de imposto, né, e aceito ao longo do tempo. Nessa perspectiva, o aluno se torna protagonista no processo de construção de seu conhecimento. Sob mediação do professor, o aluno é responsável pela sua trajetória de formação e pelos alcances dos seus objetivos, pelos quais deve ser capaz de autogerenciar e autogovernar seu processo de formação. Então, as metodologias ativas, elas proporcionam alunos engajados, participativos, ativos, estimulando o interesse, a motivação e a interação entre os alunos e o professor, para que eles sejam capazes de construir o seu próprio conhecimento. Então, o objetivo desse modelo de ensinar é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de metodologias ativas, mas são várias metodologias ativas. Essas aqui eu já utilizei em sala de aula com meus alunos, apliquei numa escola em Teresina, né? Então, aprendizagem baseada em problemas, a famosa ABP, júri simulado, jogos, TEDIC, produção de maquete do sistema solar, história em quadrinhos e experimentação, que vai ficar com o professor Micaías, né? Ele vai falar um pouco sobre a experimentação com vocês. Aprendizagem baseada em problemas. Como você pode utilizar essa aprendizagem baseada em problemas? Por exemplo, antes de você iniciar um assunto, o professor ele pode pedir para que os alunos pesquisem individualmente sobre esse assunto, antes mesmo de começá-lo. Pode ser sobre as várias teorias sobre a origem do universo, nascimento e morte das estrelas, origem do sistema solar, e que os alunos anotem todas as suas dificuldades e dúvidas. Na aula seguinte, o professor inicia a aula com as discussões sobre os problemas apresentados, realizados em grupos. Ele pode fazer uma roda de conversa e iniciar a discussão com os problemas e dificuldades dos alunos. Desta forma, a participação de cada aluno se torna essencial, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação. Então, o professor inicia a aula com um problema, e a partir desse problema, os alunos, com as suas discussões, interagindo com o professor e com os colegas, eles vão chegar a uma resposta, talvez não definitiva, sobre o assunto abordado, origem do universo, nascimento e morte das estrelas, que é um assunto bem interessante, nascimento e morte das estrelas. O júri simulado. O júri simulado realmente é a simulação de um tribunal judiciário, em que os participantes eles têm funções pré-determinadas. O professor ele pode dividir a sala em 3 grupos. Nessa turma tinham 30 alunos. Eu apliquei tanto no 9º ano, que eu sou professora, né, do 9º ano do ensino fundamental, professora de ciências, e no 1º ano do ensino médio, né, professora de física. A sala tinha mais ou menos o quê? 30 alunos. Então, foi dividida em 2 grupos de debatedores, com o mesmo número de pessoas, e uma equipe responsável pelo veredito. O professor ele pode fazer um sorteio no dia para escolher o júri popular, ou ele mesmo pode escolher o júri popular, que seja entre 3 e 5 alunos, um número ímpar, para que não haja empate, né? Então, o papel do professor é simplesmente de coordenar a prática, delimitando o tema para cada grupo defender sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo oponente. O tema, que é um exemplo que geralmente eu trabalho na sala de aula, né? Heliocentrismo versus geocentrismo. E funciona dessa maneira. É dividida em 5 etapas,
onde cada etapa, socializar as ideias nos grupos, 10 minutos para cada grupo. Defesa da tese inicial, são 10 minutos, 5 minutos para cada grupo. Debate entre grupos, 20 minutos. Considerações finais, 10 minutos, 5 minutos para cada grupo. E o veredito, 5 minutos. Qual é o objetivo desse júri simulado? Por que é interessante utilizar o júri simulado? Porque ele trabalha a argumentação, a reflexão e a criticidade dos alunos. E para argumentar, o aluno terá que estudar os dois assuntos abordados. E é interessante, né, que comente com o júri simulado, que vai vencer o que argumentou melhor, o que defendeu melhor, não o certo em si, né? Porque é neocentrismo versus geocentrismo, né? A maioria dos meus alunos ganham que ficam com geocentrismo, por incrível que pareça, né? Defende muito bem. E isso aí estimula os alunos, a competição. É muito interessante. Os jogos, né? Esse jogo aqui, né? Nós temos o tapete astronômico e o jogo da memória. Esse jogo da memória, ele foi utilizado no segundo durante a 15ª Semafis. Eu ministrei um minicurso de metodologias ativas e meus alunos do minicurso produziram, dentre vários outros, esse jogo da memória sobre o sistema solar, onde ele colocaram a figura dos planetas e aqui tem as características dos planetas. Isso vai facilitar que os alunos assimilem mais, conheçam mais os planetas do sistema solar, né? E o jogo tapete astronômico, né? Esse aqui foi feito por mim, pelo Cabral e pelo Christian, futuro mestres, né? Numa disciplina de biofísica do mestrado. Mas ele já foi aplicado várias e várias vezes, né? O interessante, esse tapete aqui, ele é enorme, né? Um tapete humano, onde os peões do jogo serão os alunos. Ele é feito em TNT, com folhas coloridas, e essas foram impressas, né? As ações que os alunos teriam que realizar. Funciona da seguinte maneira: eu pedi para que os alunos, eles fizessem 5 questões sobre todos os tópicos que nós vimos, os temas sobre astronomia, origem do universo, como nascem e morrem as estrelas, o sistema solar e a história da ciência, que vai desde da origem da astronomia até a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Então, eu pedi para que eles fizessem 5 questões objetivas e depois me entregassem essas questões. Quando eles me entregaram essas questões, eu pedi para que, aí eu fiz o quê? Eu simplesmente melhorei algumas questões e selecionei algumas, que tinham muitas parecidas. Aí os alunos foram confeccionar o seu crachá. O crachá deles era da cor, né, do tapete, né? Tinha um grupo laranja, o grupo marrom, o grupo verde e o grupo preto. Eles escolheram o nome de constelações e nomes de planetas do sistema solar. A sala foi dividida em 4 grupos, onde uma única pessoa que ia participar do tapete. O objetivo, ele teria que dar a volta completa no tapete e chegar na sua cor de origem e adentrar e chegar no centro do tapete. E também foi pedido para que os alunos trouxessem um bombom de chocolate. Cada um trouxe um bombom de chocolate, que esse bombom de chocolate era dado para o grupo vencedor. Mais interessante é que tinha pontuação, né? Para o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Todos iriam ganhar. E foi exposto na sala esse banner, né, o tapete astronômico, que tem as regras e a legenda, né? Por exemplo, o número X, volte 2 casas, interrogação, avance 2 casas. Aliás, a interrogação, avance 2 casas, o 2, né, com os bracinhos. E a interrogação, pergunta, acertou, parabéns, avance 3 casas. Errou, não adianta reclamar, volte 1 casa e pare, fica preso por uma rodada, aproveite para descansar. O interessante é que essa metodologia geralmente é utilizada para gerar maior engajamento das pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem ou resolver problemas de forma criativa. Nela, o professor gamifica aspectos normais de sala de aula, como, por exemplo, aprender sobre o nascimento e morte das estrelas, trazendo maior participação,
engajamento dos alunos. Então, os jogos, como instrumentos de aprendizagem, eles ajudam no desenvolvimento do aluno sob as perspectivas criativa, afetiva, histórica, social e cultural. Jogando, o aluno inventa, descobre, desenvolve habilidades e experimenta novos pontos de vistas. E as TDICs, né, as famosas TDICs, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, que ficaram mais conhecidas, né, como TDICs e surgiram no século XX, revolucionaram a indústria, a economia e a sociedade, englobando uma tecnologia mais avançada, né? Porque o celular, hoje em dia, para muitos professores, é o grande vilão da história, né? Porque os alunos não largam o celular. Então, por que a gente não pode utilizar ele a favor da aprendizagem, a favor do ensino e aprendizagem dos alunos? Porque fica difícil, né? Como evitar a concorrência quando o único estímulo visual sonoro advém da imagem do quadro ou da voz do professor, diante da possibilidade tentadora que um simples toque pode oferecer ao aluno. Este é um grande desafio para o professor, tornar suas aulas mais interessantes e atraentes, instigando a curiosidade dos alunos, próxima à motivação que eles têm pelas tecnologias. Elaborando estratégias que deem significado a este universo do conhecimento, que se abre com as TDICs, aproveitando a oportunidade do promover mudanças efetivas na área do ensino, de modo que o aluno possa sentir-se envolvido pelo aquele universo. Um aplicativo bem interessante, que é gratuito e pode ser instalado lá pelo Play Store, no celular, né, o Solar System Scope, né, que é um simulador 3D interativo do sistema solar. Aí o professor, né, pode explicar para os alunos, como eu fiz, né, como funciona o simulador, e perguntar para os alunos o que eles acharam e pedir para que faça algumas simulações. O interessante desse simulador é que ele realmente mostra todo o sistema solar, constelações, o aluno ele pode clicar no Sol, quando ele clica no Sol ele se abre, vê o núcleo, as partes, a temperatura, ele é muito interativo, ele pode ser utilizado tanto offline como online. Também tem outro aplicativo bastante interessante, né, que é o Stellarium, né, que muitos já conhecem também, que você pode baixar no Play Store, a versão gratuita, ensinar para os seus alunos e fazer uma aula bem dinâmica, onde ele vai mergulhar nesse universo sem sair do lugar. Produção da maquete do sistema solar, né? Como eu falei para vocês, essa maquete foi produzida pelos meus alunos de Teresina, de uma escola que eu trabalho em Teresina, tanto os alunos do 9º ano, ó, que é o trabalho de ciências, e foram vários, né? Várias maquetes, eu coloquei só essas 5, né? Aqui bem no meio. E aqui tem esse primeiro grupo, eles fizeram até uma apresentação sobre a origem do universo para mostrar a maquete deles. Foi muito interessante, né? Então, a produção da maquete do sistema solar, ela tem por objetivo de proporcionar conhecimento sobre o universo, compreender a formação do sistema solar e reconhecer os planetas e suas características. Com isso, é possível fazer com que o aluno dê mais atenção à ação, por exemplo, que o Sol exerce no planeta Terra e sua importância para a vida, levando a adquirir conceitos de preservação, agindo assim com sabedoria para que o planeta continue sempre lindo e azul. Então, para apresentar um trabalho, é só uma sugestão, né? Para apresentar um trabalho, é interessante que o professor ele coloque os critérios da apresentação, né? Para que o aluno ele tenha ciência disso. Geralmente, quando eu peço um seminário, uma apresentação da maquete, tem uns critérios, né? Criatividade, domínio de conteúdo, postura. E em relação ao conteúdo, por exemplo, a característica dos planetas, os satélites naturais, quantos e os mais famosos, quais são os planetas gasosos, os planetas rochosos. Nesse momento, o aluno vai desenvolver outras habilidades, como habilidades artesanais, pintura, montagem.
E olha, preste bem atenção nos planetas, né? E também a relação às escalas, né? Qual o menor planeta, qual o maior planeta. Então, ele vai apreendendo esses conceitos, para que aí ele possa utilizar mais tarde, né? Na sua aprendizagem. Histórias em quadrinhos como incentivo à leitura. É muito interessante a utilização de histórias em quadrinhos, né? Segundo Barbosa, né, palavras e imagens juntos ensinam de forma mais eficiente. A interligação do texto com a imagem existente nas histórias em quadrinhos amplia a compreensão de conceitos de uma forma que qualquer um dos códigos, aliás, isoladamente teria dificuldades para agir. Aqui o professor ele pode pedir para que os alunos retratem, como por exemplo aqui, a origem do universo através de histórias em quadrinhos. Para ele retratar, ele vai ter que estudar. E quando ele estiver retratando, ele vai estar aprendendo esse novo conhecimento de uma forma criativa, de uma forma divertida, ou seja, vai desenvolver várias habilidades no aluno que são realmente importantes para que você tenha também uma aprendizagem mais eficiente e duradoura, né? Sai daquela aprendizagem mecânica, que fica apenas no superficial, onde o aluno só retém por algum tempo bem limitado, bem temporário, para que tenha uma aprendizagem que definitiva, onde ele realmente aprenda esses significados, o que é sobre a origem do universo, sobre as estrelas, constelações. Então, a utilização das histórias em quadrinhos no ensino faz com que os alunos tenham um bom rendimento, possibilitando um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem. Eu falo que tem um bom rendimento porque eu já apliquei com meus alunos no nono ano, primeiro ano, com o assunto de astronomia, né, o tema astronomia. Mas eu já apliquei no segundo e terceiro ano, inclusive aquele jogo tapete, né, que o tapete astronômico ele pode ser utilizado em qualquer disciplina, com qualquer assunto, né, só mudar o nome do tapete, né. Sim. E também, segundo Barbosa, né, 2004, há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de crianças e jovens, sua leitura sendo muito popular entre eles. As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade, desafiando seu senso crítico. E a imaginação e a criatividade fazem parte. Então, o que eu mostrei aqui para vocês foram o quê? A proposta, né, é a utilização de metodologias ativas. Aqui são só algumas que eu já apliquei em sala de aula, né, porque existem várias outras, como sala de aula invertida, o estudo híbrido, que são bem interessantes e vale a pena o professor utilizar nas suas aulas. Como nós estamos no momento de aulas remotas, o professor ele pode utilizar essas metodologias ativas nas suas aulas remotas também. Na parte de história em quadrinhos, você pode passar para o seu aluno para ele fazer em casa, depois tirar foto e mandar para você, ou na sua aula online, né, pelo Zoom, pela plataforma Google Meet, o aluno pode mostrar para o professor, interagir as histórias com os colegas, ele pode trocar as histórias em quadrinhos, né, o colega lê a sua história e ele lê a história do colega, isso vai aumentando o quê? O conhecimento do aluno e o incentivo à leitura e à escrita, que são fundamentais para os nossos estudantes, né? Não só nas disciplinas, né, de humano, mas de exatas também. A interpretação também, que é muito importante. Pronto. Agora é com você, professor Micaías. Quero agradecer novamente a Andréa, tá? Muito boa a explanação. Estava falando aqui que os seus slides estão tão bonitos que eu vou ficar com vergonha de mostrar os meus agora, tá? E depois você dê uma olhada no chat para ver o que é que o pessoal tá falando. Mas, assim, só introduzindo, assim, a minha fala, a astronomia, o interesse pelos astros, pelo céu, existe desde que o homem é homem. Ele sempre olhou para cima, olhou para o céu e procurava entender. Aí, desde aquela história dos errantes, né? As estrelas que faziam movimentos diferentes, aí entra os epiciclos de Ptolomeu, etc.
o homem sempre procura, assim, explicar isso, tá? Mas é uma falha muito grande dos cursos de física que, basicamente, nenhum curso de física tem disciplina de astronomia. Tem disciplina de astronomia ofertada somente de forma como uma disciplina optativa, que normalmente não é ofertada, tá? Acho que talvez no Federal do Rio Grande do Norte seja diferente, porque tem um programa lá específico de astrofísica, aí talvez tenha algo mais voltado para isso. Mas, normalmente, nos cursos de física não tem. E o que a Andrea falou aí, o que eu vou falar, é a gente que teve que correr atrás, porque não foi aprendido isso na universidade, tá? Aí isso daí também é importante a gente falar, porque a questão da autonomia do professor. O professor tem que estar em busca dos novos conhecimentos, tá? E assim, mesmo que não esteja no conteúdo formal da disciplina, podemos usar tranquilamente como um tema transversal. A Andrea, as atividades que ela falou, com certeza ela utilizava os conteúdos da física junto com os da astronomia. Embora não fosse o foco da disciplina a astronomia, mas ela usava como elemento motivador e com isso gerava o interesse do aluno e participação dele também na disciplina, tá? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria falar, tá? Nesse começo. Quer complementar alguma coisa desse comentário, Andréa? É verdade, professor Micaías, porque o ensino de astronomia, se você for ver, né, os livros didáticos, só vem aquela, por exemplo, as leis de Kepler e introduz a gravitação universal teorizada por Isaac Newton. Mas esse assunto, o universo, é muito interessante. E vocês viram que foram atividades bem simples, né? E não toma muito tempo da aula, é coisa que você pode fazer em uma aula, duas aulas, e os alunos, eles ficam muito, muito motivados, porque eu já apliquei todas essas atividades todo ano, e eles se engajam, até alunos que são pouco participativos, eles começam a participar, porque eles desmistificam aquilo que a física é só cálculo, né? Porque a gente utiliza o cálculo, mas eles desmistificam, vem além do que muitos professores que eles tiveram mostraram para eles. Então, pode ser feito. Se o professor quiser, ele pode fazer a diferença, aplicar essas atividades, que vai ser bem interessante para ele e para o aluno, né? Porque a gente também aprende com os alunos. Pronto. Então, agora dando continuidade aqui à apresentação, os meus slides mais simples que o da Andrea, tá? Mas que vão passar bem o recado também. Pronto. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou conseguindo ler o chat, não, se vocês estão pelo chat, tá? Olha. Então, falando aqui para vocês, atividade prática para o ensino de astronomia na escola. Eu fiz questão de colocar uma atividade aqui que a gente coloca alguns cálculos, e o pessoal que gosta mais de uma física mais dura, tá? Aí vai se sentir contemplado. Mas vocês vão ver aqui que é muito de ensino interdisciplinar também, coisa que BNCC tem defendido, que a gente tem falado bastante, tá? E a utilização de diferentes recursos na sala de aula. A aula não tem que ser somente uma aula expositiva, com o professor fazendo conta, uma aula algébrica, tá? Física, astronomia, tal, é mais também questão conceitual, tá? Tem que ser feito essas coisas para poder envolver bem o aluno. Então, vamos começar aqui só com uma constatação, tá? Que a astronomia é uma das ciências mais antigas e uma das 5 integrantes da disciplina Ciências, segundo os parâmetros curriculares nacionais, né? Ela faz parte da disciplina Ciências junto com Biologia, Física, Geociências e Química. No ensino fundamental, pelo menos nas séries iniciais, tá? Do primeiro ao quinto ano, a gente vê
um pouco disso, Terra, Universo, aí vê Biologia, vê Física, Geociências, Química, mas quando chega nas séries finais, vê basicamente só Biologia e no último ano Física e Química, que agora está mudando com a proposta da BNCC, tá bom? E quando é ensino médio, é tudo separado, Biologia, Física e Química. E Geociências, Astronomia tal, é colocado de lado, tá? Então, André até falou um pouquinho disso, mas falar um pouquinho mais que é bom enfatizar. O que é que a gente pode aprender estudando o universo? Então, a gente pode compreender que a Terra é muito pequena e que é o único local em que foi encontrada a vida. E com isso, criar um senso de responsabilidade para melhor uso e conservação do planeta em que vivemos, tá? Enfatizar bem essa questão de sustentabilidade, e o universo é imenso. Quando a gente percebe o tamanho da Terra, a gente vê como somos pequenos, tá? E que a gente tem que cuidar bem daquilo que a gente tem, que é o nosso planeta, tá? Tem recursos finitos, tem situações que a gente tem criado, tem tornado a vida mais difícil, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre aquecimento global, efeito estufa, que é algo que envolve a atmosfera, que envolve o planeta, e fazer umas ponderações aqui para a gente refletir um pouco, tá bom? Então, ó, essas atividades que vou falar aqui são tudo atividades que eu fiz também. Duas dessas, as duas primeiras, foram TCCs que orientei, tá certo? Depois viraram um artigo, estão publicados em revista, tá? Aí vocês depois podem ter acesso ao texto na íntegra, tá? Aí a primeira atividade que a gente vai falar aqui é atmosfera, efeito estufa e aquecimento global, tá? Aí eu começo logo perguntando, o que é atmosfera? Aí alguém pode vir com aquela definição no ensino fundamental ainda, tá? Atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Beleza, tá? Essa camada tem várias importâncias. Uma delas é conter o ar que a gente respira, o qual não poderíamos sobreviver, tá? Aí outra delas também, aí é a questão da camada de ozônio, tá? Que protege o nosso planeta dos raios ultravioleta, tá? Aí outra questão, outra importância também é a questão do efeito estufa, tá? Que a atmosfera, ela causa um efeito estufa. Só lembrando, estufa recebe esse nome porque aquelas casas que você já deve ter visto, pelo menos em filme, tá? Que é de vidro ou de tela, tal, que fica a planta dentro para ficar aquecida e se desenvolver melhor, especialmente em locais frios, aí o efeito estufa recebe esse nome. Porque a camada de ar que vai envolver a Terra vai fazer com que o calor que existe na Terra não seja todo liberado, tá? Aí a pergunta aqui, efeito estufa e aquecimento global é a mesma coisa? Tem gente que se complica com isso, acha que é o mesmo, tá? E a outra pergunta assim, o efeito estufa é algo prejudicial ao nosso planeta? Na pesquisa que eu fiz, a gente viu que os conceitos não são claros para os alunos, embora sejam tópicos bem abordados hoje em dia pela mídia, etc. Tá? Derretimento das geleiras, aquecimento do planeta, aumento do nível do mar, modificação das correntes marítimas, o embranquecimento dos corais. Acho que você já deve ter ouvido falar dessas coisas, tá? Isso tudo aí é ligado ao aquecimento global. E a pergunta aqui que eu fiz era o seguinte: efeito estufa é prejudicial ao nosso planeta? Não, efeito estufa é necessário para a vida no nosso planeta. Por quê? Porque ele conserva, faz com que a luz do Sol passa pela atmosfera, mas o efeito estufa não permita que ela
seja toda refletida. Aí, uma parte dessa luz fica no planeta sob forma de calor e o planeta fica aquecido, tá? Se não tivesse isso, quando fosse de dia, o Sol aqueceria, ficava uma temperatura alta, e quando fosse de noite, não ia ter Sol para aquecer, ia ficar a temperatura muito fria, tá? Ia causar uma amplitude térmica gigantesca que provavelmente ia impossibilitar a presença de vida, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a atividade que a gente fez. Tudo muito simples, tá? Aí a gente precisou o material: 2 latinhas de bebida vazias e cortadas na sua parte mais larga. Aqui dentro desse potinho do isopor tem uma latinha cortada. Dá para ver essa parte mais escura do metal, tá? Ela fica cortada como um copo. Aí precisa também de porta-latinha de isopor, o disco de isopor para tampar aqui, disco de isopor para tampar essa porta-latinha, a gente cava ao redor dele para ficar vedando bem, tá? E 2 termômetros, um para cada latinha, tá certo? Aí, e água morna. Sim, deixa eu comentar aqui. A primeira atividade que a gente fez foi o seguinte: pegou a água morna e colocou dentro dessa latinha aqui, fez um calorímetro e fechou isso, tá? Botou o termômetro e botou a água morna na outra latinha, tá? Que não estava no isopor. Medimos a temperatura e a temperatura das duas estava igual, tá? E a gente começou a falar depois do restante da atividade. Deixamos a água aí com o termômetro dentro de cada uma dessas latas. Aí vamos ver por que a gente falou disso, tá? A outra parte da atividade, fizemos o seguinte: precisamos de 2 garrafas PET de mesmo tamanho, tá? Sendo uma aqui pintada de preto e outra aqui normal, uma transparente normal, tá? Aí colocamos água, uma mangueira transparente ligando as duas e a tampa, um orifício que coubesse exatamente essa mangueira, e depois a gente colocou silicone para vedar, para não ficar escoando, tá? Colocamos água dentro da mangueira, não foi nas garrafas, colocamos água dentro da mangueira aqui e penduramos desse jeito. Isso exposto ao sol, tá? E olha o que aconteceu. O sol aqueceu a garrafa preta, aqueceu aqui o ar dentro dela, se expandiu e empurrou a coluna de líquido, tá? Então, o líquido, que no começo estava na mesma altura, ele foi deslocado, tá? Foi deslocado aqui e ficou mais próximo dessa garrafa transparente do que ficou dessa branca. Essa atividade aqui, a gente falou sobre o aquecimento global, tá? Aí a garrafa pintada de preto está representando a atmosfera com os gases que têm componentes de carbono, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, etc., que são os gases causadores do efeito, que ampliam o efeito estufa, tá? Os causadores do aquecimento global. Aí, uma curiosidade interessante para vocês é o seguinte: vocês sabem, não sei se vocês estão lembrados, mas a ordem dos planetas do Sistema Solar em relação ao Sol. O primeiro planeta do Sistema Solar, o planeta mais próximo ao Sol é Mercúrio. O segundo é Vênus. Mas, mesmo Vênus sendo mais longe que Mercúrio, Vênus é mais quente que Mercúrio. Por quê? Por causa da atmosfera rica em gás carbônico. Então, o calor entra e não consegue sair. Acaba ficando bem mais quente do que o planeta que é mais próximo do Sol. Aí a gente percebe o quanto que é prejudicial essa questão do gás carbônico, dos compostos de carbono que estão presentes na atmosfera, tá? Aí eu já faço também já relembro um pouquinho sobre a live passada que a gente falou das fontes de energia. A passada não, a antes do Galperi.
Aí a gente falou sobre as fontes renováveis, não renováveis e tal, e o problema das não renováveis é que pega o carbono de resíduos fósseis, etc., petróleo, gás natural, gás de xisto, etc., e joga esse carbono que estava enterrado no solo na atmosfera. Aí isso é bem prejudicial ao planeta. Bem, menos prejudicial são as fontes renováveis, porque o carbono que é lançado é absorvido depois com a utilização, com a renovação do, dos recursos naturais, tá? Isso aí falando especificamente do biodiesel, biogás, etc. Tá bom? Então, a gente aqui, ó, falou um pouquinho sobre o aquecimento global, tá? E deixa eu só voltar aqui, ó. Lembra as duas latinhas que a gente falou? Uma ficou fechada no calorímetro e a outra ficou sem nada, exposta ao ambiente. Depois da gente falar do aquecimento global, etc., voltamos para cá e percebemos que o termômetro que estava nessa latinha estava marcando a temperatura maior do que o termômetro que estava na outra latinha. Então, quer dizer que a água que estava aqui estava mais aquecida do que da que estava na latinha externa. Então, isso aqui a gente fez uma analogia com a questão do efeito estufa, que conserva o calor, da importância da atmosfera para o planeta. Então, a outra lata, o calor foi cedido ao ambiente e tendia a água chegar à temperatura ambiente, normal. Esse aqui tornou, a água ficou morna mais tempo. Então, é isso que é uma das funções da atmosfera também, tá? Fazer com que a temperatura do planeta seja mais constante, não tenha aquela variação tão grande, e isso facilita a presença da vida, tá bom? Essa aqui foi a primeira atividade. Só mostrando aqui, efeito estufa acontece da seguinte forma: o Sol, os raios solares passam pela atmosfera, tá? Refletem nela, né? Bate na Terra e reflete, e depois acaba sendo refletido e ficando no planeta, tá certo? E isso daqui, essa aqui está mostrando bem assim que a atmosfera vai servir para conservar. O efeito estufa serve para isso. Uma parte só vai ser, uma parte vai ser perdida, vai ser o espaço, tá? Mas boa parte do calor vindo do Sol vai continuar na Terra. Aí, quando aumenta o efeito estufa, que é o aquecimento global, tá? Aí, essa parte que era liberada para o espaço acaba ficando também, e o planeta vai ficando mais quente do que era para ficar, tá? Essa aqui, primeira atividade prática, falando de alguns conceitos, tá? Falando de conceitos de astronomia, algumas coisas ambientais também, vocês estão vendo como isso está interligado, tá bom? Outra atividade aqui, que é uma coisa simples, mas que não é entendida inteiramente, é a questão do tamanho dos planetas e do Sol e a distância entre eles. A gente, quando vê, olha, não sei se dá para vocês perceberem o plano de fundo aqui que eu estou usando, tá? Tá meio claro, o Sol no meio e tem os planetas aqui e as órbitas. E a gente percebe que dá a impressão que é tudo tamanho tudo muito parecido. As distâncias são bem uniformes, tal, mas isso tá tudo errado. Não é assim que acontece. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é que a gente fez para trabalhar essa questão desses conceitos, tá? Só enfatizando para vocês que o Sol tem 99,9% da massa de todo o sistema solar. Aí daí você percebe que o tamanho dele é muito maior mesmo, do que a dos demais astros que estão orbitando ao redor dele, tá? Aqui, ó, uma tabela que a gente mostra, eu coloquei do Sol até Plutão. Plutão aqui é um planeta anão. Eu coloquei aqui porque era o livro, o material que eu peguei. Aí na época que eu fiz esse material aqui, não tinha ocorrido ainda a mudança, tá? Plutão não tinha perdido o status do de planeta, tá? Não é ele agora ele é um planetoide ou planeta não, junto com Ceres, tá? Ceres fica aqui
entre Terra e Marte, no cinturão de asteroide, e Eris, que fica depois de Plutão, tá? Que causou toda essa discórdia que fez a União Astronômica Internacional classificar o que era planeta, tá? Definir o que era planeta, e com isso Plutão perdeu o status dele. Aqui, ó, temos um pouquinho, vocês podem dar uma olhada aqui na questão do raio deles, tá? E aqui que a gente usou na nossa escala. Usamos aqui o diâmetro em milímetro. Então, o Sol deu 800 milímetros. Olha a diferença do Sol para Mercúrio. Mercúrio deu 2,8 milímetros. O Sol deu 800. O maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, deu 82,3 milímetros. Basicamente, 10%, tá? O diâmetro dele, 10% do diâmetro do diâmetro do Sol. Aí a gente vê o quanto que o Sol é muito maior que os outros astros. Aí nós usamos essas medidas aqui na nossa atividade, tá? Aí 80 centímetros, 0,2 centímetros, tá? E vamos ver o que é que a gente fez. Além do diâmetro do planeta, dos astros que a gente usou, nós usamos também a distância deles para o Sol, tá? O primeiro aqui foi Mercúrio. Então a gente colocou o seguinte: cada aqui 57 milhões 910 mil quilômetros. Então a gente fez na nossa atividade como 5,8 centímetros a distância de Mercúrio para o Sol, para a gente ver como é que ficaria a escala. Vênus já está basicamente o dobro dessa distância, tá? 10,8, aí a Terra 15, 15 aqui, ó. Isso aqui é uma unidade astronômica, tá? E a partir daí vai 15, 22, de Marte para Júpiter, olha a distância que tem. Já vai para 77. Depois, quando você vai para Saturno, já basicamente dobra essa distância. Para Urano, dobra de novo, tá? Para Netuno, quase que dobra de novo, e assim vai, tá? Então, olha como ficou a atividade no final que a gente fez. Ó, eu botei a foto aqui deitada para poder representar tudo. Olha o Sol. Aqui não dá para ver, não, mas tem 4 setas. Tá? Essas 4 setas aqui estão representando Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá? Tá tão pequenininho na foto que não dá nem para ver. Depois aqui é Júpiter, tá? Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Plutão está aqui, ó. Olha o pontinho aqui dele, tá? Então, dá para perceber bem o quanto que o material, as fotos que a gente vê, quanto que nos dão uma impressão errada do universo, tá? Olha o tamanho do Sol, olha o tamanho dos demais astros, tá certo? A gente precisou, para fazer isso, um balão gigante de festa, tá? De 80 centímetros de diâmetro, jornais e papel alumínio. O jornal foi para essas bolas de papel alumínio para preencher elas, mas podia ser só com a bola de papel alumínio mesmo, tá bom? E aqui o gabarito, uma folha com os diâmetros que a gente usou na atividade, só para facilitar para a gente fazer o tamanho correto, tá? Podia usar um paquímetro, um relógio comparador, alguma coisa assim, mas nem sempre isso é acessível. Com o gabarito fica mais fácil. Você faz a bolinha, bota em cima do desenho da circunferência, aí você tem uma noção se está correto ou não. Então, eu acho que essa atividade aqui, bem simples, também deu para ilustrar bem o quanto que é passado um conhecimento errado, aquelas figuras que a gente vê nos livros, tá bom? E aqui, para finalizar, uma atividade interessante também que a gente fez para medir a potência e a temperatura solar. Essa atividade eu acho muito interessante. Por quê? Porque a gente mede a potência e a energia do Sol com latinha, uma latinha de bebida, tá? De preferência, eu não consegui, quando eu fiz, de preferência a latinha
daquelas de energético, que é toda cilíndrica, não tem esse rebaixo aqui. Ela é quase de uma largura só, de cima até embaixo, tá? Ela é a melhor que tem para a gente fazer essa atividade. Ela pintada de preto, tá? O calorímetro que a gente fez do outro, da lata cortada por dentro, a base de isopor, a tampa de isopor também, tá? Água, termômetro graduado, termômetro, um copo graduado, aqueles copos de medida que usa em cozinha, ou um becker, se você tiver, régua, tá? E tem outra coisa aqui embaixo, mas eu não estou conseguindo ver. Então, nós, para essa atividade, a gente fez o seguinte, usamos essa tabela aqui, que é do material da Experimentoteca da USP, tá? Ele propõe essa tabela aqui para atividade. A tabela aqui com massa de água, a calor específico da água que é dado, temperatura inicial da água, temperatura final, o tempo. Temperatura inicial e final é o seguinte, porque a latinha vai ser exposta ao sol, tá? E a gente mede logo a temperatura ao colocar a latinha exposta ao sol. Depois de o tempo de 5 minutos ou 300 segundos, a gente mede essa temperatura final, tá? Que ela absorve o calor do sol e a água aquece. O diâmetro da lata e a altura da lata. Eu falei que a lata, quanto mais um cilíndrico mais uniforme, vai ser melhor, porque a gente, quando coloca a lata exposta ao sol, a gente tenta colocar de forma que a sombra dela fique o mais próximo possível de um retângulo, tá? Aí, com isso, a gente vai tirar essa área, vai ficar mais fácil da gente achar o que a gente quer, tá? E aqui também o raio Terra-Sol, dado em centímetros, que é 1,5 vezes 10 a 13. Então, vamos ver o que é que a gente fez com isso, tá? Aqui, 1 ml de água vai ser igual a 1 grama de água. O calor recebido pela água, assim, após a exposição do sol, vai ser a massa da água que a gente tinha colocado na tabela, vezes o calor específico da água e a temperatura final menos a inicial, todos os dados que a gente tinha. Então, nós encontramos o calor recebido após a exposição da lata ao sol, tá? E o calor vai ser igual a energia aqui. O calor pelo tempo vai ser a razão que a gente vai usar. E essa razão aqui vai ser dada por caloria por segundo. E, para a gente transformar em joule por segundo, ou watt, a gente multiplicou por 4,186. Eu acho que o pessoal da física aí está compreendendo bem o que a gente está falando, tá? Depois, o que é que a gente fez? Pegamos essa razão e dividimos pela área, tá? A área, o diâmetro da latinha vezes a altura dela. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter watt por centímetro quadrado. Aqui. Então, quer dizer o quê? A cada segundo, cada centímetro quadrado tinha recebido tanto de energia. Quando a gente sabe isso e sabe a distância da Terra para o Sol, então a gente sabe que o Sol emite a mesma coisa em todas as direções. Ele emite igual para todos os lados. Então, quer dizer que em uma mesma distância, todo aquele ponto, teoricamente, vai receber a mesma energia. Então, a gente tira a área da esfera, aqui, em relação ao raio da Terra para o Sol, a distância da Terra para o Sol, e a gente consegue achar a potência total do Sol com isso. Não sei se vocês conseguiram entender. É como se fosse aqui. Nessa parte aqui da razão dividida pela área, eu acho a energia por centímetro quadrado. Então, quer dizer, quanto de energia eu vou receber por 1 centímetro quadrado a cada segundo. Então, quando eu acho a área total da energia irradiada pelo Sol, tá? A área total da esfera aqui, aí eu consigo encontrar a energia total do Sol. Então, entendendo, é como se aqui eu encontrasse um azulejo e no final eu precisasse de quantos azulejos para fazer
a área dessa esfera. Então, a soma desses azulejos vai ser a potência total do Sol. Então, a gente achou a potência do Sol só usando a latinha, tá? E se eu usar aqui, considerando o Sol um emissor perfeito, então eu posso considerá-lo como um corpo negro. E a gente vê aqui, tá? Que encontrando aqui essa energia, tá? Aí temos a temperatura dada em Joule, temos a constante de Stefan Boltzmann, aí a energia nós já achamos aqui, temos essa constante também é um valor dado, com isso a gente acha a temperatura do Sol também. Então, usando uma matemática, mais uma matemática elementar, assim, a gente conseguiu, só com a latinha de bebida, termômetro, régua, etc., achar a potência e a temperatura do Sol. Aqui para o espanto de vocês, olha aqui os valores que nós achamos, tá bom? Aqui o calor, 600 calorias, tal. Aí aqui a energia foi 8,4 joules. Então nós encontramos aqui a razão pela área de 0,113 watts por centímetro quadrado. E isso daqui nos deu a potência total de 3,2 vezes 10 a 26, tá bom? E a energia aqui, também usando a radiação do corpo negro, nós achamos que a temperatura deu 5.515 kelvins. Quando a gente vai olhar os valores de referência, a gente vê o seguinte, nós achamos 3,2 vezes 10 a 26, e o valor de referência aqui que a gente tem é 4,0 vezes 10 a 26. Nada mal para uma coisa que usou latinha, régua, que tem um erro gigantesco, tá? E a temperatura do Sol, com base nesses cálculos, nós achamos a temperatura da superfície de 5.515 kelvins. E o valor de referência, 5.777. Se você for fazer a conta, a gente teve menos de 5% de erro nesses cálculos. Então, eu acho que foi uma conta bem interessante, diante do material que a gente tinha, tá? Então, ó, isso aqui é uma atividade de astronomia que usa muito a física, matemática, tal, mas que é bem interessante e a gente pode comparar com valor de referência, por exemplo, o que o Adriano falou na live de fontes de energia, a produção de energia elétrica total do mundo, quanto é que é, a gente vê em um segundo a potência, a energia que chega na Terra é essa, tal, aí dá para fazer uma comparação bem legal, tá? E aqui a gente tem outras superfícies não, desculpe, outras sugestões de atividades, tá? Atividades que a gente pode falar de eclipse, às vezes só precisa de duas pessoas e uma lanterna, uma representa a Lua, outra representa o Sol, tal, a Terra, aí e vai girando, e assim vai. Bem simples, só movimentação para falar. Eclipse, quem cobra quem, como é isso, tal. Fases da Lua, também dá para falar, por exemplo, fases da Lua numa caixa. Bota uma bolinha de isopor dentro da caixa, no centro da caixa, e bota 4 furos alinhados na caixa, 2 no comprimento e 2 na largura. E bota uma lanterna embaixo de um dos furos no comprimento. Onde a lanterna vai estar iluminando, aí você coloca o olho, aí fica a bolinha toda iluminada, aí fica a lua cheia. Você olha do lado, ela está quarto crescente. Olha do outro lado, ela vai estar o quarto minguante. Olha por trás, a bolinha vai estar escura. Só vai estar ao redor dela aceso. Então, vai ser a lua nova. Bem simples. O Gnomon, que é o instrumento astronômico mais antigo que a gente conhece, que é só uma haste enfiada no chão, tipo um relógio solar, tá? Só que é uma haste enfiada 90 graus no chão, que você, num certo horário, você vai fazendo a marcação dela. Aí, com isso, ao longo de um ano, ela vai fazer um analema.
tá? Analema é aquele símbolo do infinito, tá? Essa marcação que você fizer todo dia não, semanalmente, no mesmo horário, ao longo de um ano, vai fazer o desenho de um analema. Isso daí representa principalmente a questão da inclinação do eixo da Terra, tá? A questão da Lua mostrar a mesma face, que é a velocidade de rotação dela, é a mesma velocidade de translação. Aí, quando ela demora uma volta, o tempo que ela demora para dar uma volta em torno da Terra é o mesmo tempo que ela demora para dar uma volta em torno de si mesma, por isso que mostra a mesma face. E a partir daí, também tem outras coisas que você pode falar, tá bom? Então, era isso aqui que a gente queria comentar aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Eu vou voltar aqui. Pronto. Deu para vocês entenderem